A verdadeira reforma, conversão, é na mente, sair da religião para a graça. A nossa verdadeira identidade é espiritual. Alimento sólido e espiritual são para pessoas maduras, indispensáveis para o crescimento espiritual da Igreja de Cristo, que representam pessoas e não construções de pedra. Efésios 1, do 3 ao 6. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para sermos filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor da glória da sua graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. A nossa verdadeira identidade. Se fomos eleitos antes da fundação do mundo, significa que já existíamos antes de tudo. Mas como isso aconteceu? Gênesis 1, 26, 27. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se arrasta sobre a terra. Criou, pois, Deus o homem à sua imagem. À imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Esta é uma passagem do primeiro capítulo do primeiro livro da Bíblia, chamado Gênesis. Agora vejamos a conversa de Jesus com a samaritana, no capítulo 4 do livro de João. João 4, 23, 24. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e é necessário que os que o adorem em espírito e em verdade. Vamos ao raciocínio lógico. Se Deus é espírito e cria um grupo de seres à sua imagem e semelhança, então, logicamente, esses seres são espíritos. Tudo bem, somos nós os escolhidos, espírito, mas de onde surgiu a nossa carne? Gênesis 2, 4 ao 7. Essas são as origens dos céus e da terra, quando foram criados. No dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus, não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois nenhuma erva do campo tinha ainda brotado. Porque o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, nem havia homem para lavrar a terra. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou-lhe nas narinas o fôlego da vida, e o homem tornou-se alma vivente. Esta é uma passagem do segundo capítulo de Gênesis. Se o homem tornou-se alguém, é porque ele já existia em espírito. Com a carne do homem surgiu o ego, o qual levou o homem à perdição. A leitura da Bíblia é agradável e traz refrigério à alma. Ao contrário do que dizem muitos, a leitura da Bíblia é uma leitura agradável e confortante que refrigera as nossas almas. Nosso objetivo é levar os leitores ao entendimento verdadeiro e não ao que faz o sistema religioso, obter lucro explorando a ignorância espiritual do povo pobre e sofrido do nosso país. Aqui estamos sim cooperando para a verdadeira reforma que a Igreja está passando em nossos dias. A reforma promovida pela propagação da verdade do Evangelho da graça de Deus. Os eleitos foram chamados a ser propagadores e dispensadores da sã doutrina do Evangelho da graça de Deus. Aqui, o interesse é o crescimento espiritual dos eleitos, onde diariamente é servido alimento sólido e indispensável para o crescimento espiritual da Igreja de Cristo, que somos nós, vidas e não paredes. O desenvolvimento espiritual e a iluminação dos olhos do nosso entendimento fazem parte do nosso propósito primordial. Sobre o Apocalipse. O Apocalipse, a revelação incompleta do fim dos tempos, já aconteceu historicamente com a destruição do templo de pedra em Jerusalém, no ano 70 d.C., pelos romanos, conforme o próprio Jesus anunciou em Mateus 24 e Lucas 21. Esse evento marcou o fim da velha aliança da lei de Moisés, o templo de pedra, o sistema sacrificial e o sacerdócio humano. Desde então, estamos vivendo na era da graça, onde o verdadeiro templo é o corpo espiritual do Messias, a igreja dos eleitos, não mais um templo feito por mãos humanas. Hebreus 8, do 6 ao 13, explica essa nova aliança. Mas agora alcançou Jesus um ministério tanto mais excelente,
quanto é também mediador de um melhor concerto, que foi estabelecido sobre melhores promessas. Porque se aquele primeiro pacto tivesse sido sem defeito, não teria lugar buscado um segundo. Mas Deus achou faltando aos homens que estavam na primeira aliança. Por isso diz: Eis que vem dias, diz o Senhor, em que farei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Porque esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento e as escreverei no seu coração. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E quanto a deixar de lado a primeira aliança, ela se tornou velha e está para desaparecer. Assim, o Evangelho da Graça eliminou a lei de Moisés, o pecado pelo perdão em Cristo, o templo de pedra pelo templo vivo, a igreja institucional pelo corpo espiritual, o sacerdócio humano pelo único sumo sacerdote, Jesus Cristo, e as doutrinas religiosas pelos ensinos da verdade do Espírito.